Aprender Python é uma ótima ideia. Isso porque Python é fácil de aprender e você consegue executar vários tipos de projeto com ele, como ciência de dados, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, IA, desktop e muitos outros. E o melhor é que empresas gigantes de tecnologia também utilizam Python nos seus projetos, como Google, Netflix, Uber, Spotify. Então sim, nós temos mercado para essa linguagem. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode dar os seus primeiros passos na linguagem Python. E ainda de quebra, no final nós vamos fazer um projeto que é uma calculadora, onde você vai colocar na prática tudo que você aprendeu nesse vídeo. Ah, e um detalhe importante, nesse momento aqui, para facilitar a sua vida, eu não vou te pedir para instalar o Python no seu computador. Nós vamos acessar um interpretador web e aí você vai poder ver como a linguagem funciona, ver se você vai gostar dela, para daí sim no futuro, se você quiser, você instala o Python no seu computador. Então bora ver como essa linguagem funciona? Vamos lá? Bom, então agora já aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar como nós podemos acessar o site Programmes para conseguirmos programar em Python. Então você pode acessar aqui o site do Google e pesquisar aqui por Programmes, dessa forma, com Z no final. Então, Programmes com Z no final, deu um Enter, vai aqui aparecer os resultados da busca, e você vai aqui acessar essa opção, Python Online Compiler, ou Compiler, né? Só clicar ali e pronto. E como funciona esse site? Bom, nessa parte aqui, ó, nessa parte da esquerda, é onde nós colocamos o nosso código, nós vamos escrever o nosso código. Então aqui eles já dão um exemplo pra gente de um print, né, de um Hello World, e aqui nessas primeiras linhas nós temos os comentários e depois aqui o Hello World. Desse lado direito nós temos a saída, né, o shell, a saída dos nossos comandos, e é aqui que o Python vai mostrar os resultados. Então é nessa área aqui da direita que vão ser apresentados os resultados do nosso código. E para executar o nosso código é só vir aqui e clicar em Run. Caso você também queira salvar, então tem o botão aqui de salvar. Bom, mas primeiramente, em qualquer projeto ou qualquer programa, nós temos meio que um fluxo, né, de informações, onde nós pegamos uma informação, um dado, armazenamos na memória do computador, para depois nós pegarmos, né, de volta, nós conseguimos recuperar aquele dado novamente posteriormente. E isso nós conseguimos fazer graças às famosas variáveis. É isso mesmo, você já deve ter escutado aí variáveis, né? Muito esse nome, porque ela realmente é muito importante. E o Python nos dá uma facilidade de criar essa variável, que é uma facilidade maior do que as outras linguagens, onde o próprio Python ele identifica qual é o tipo daquela variável. Então vamos criar aqui algumas variáveis aqui para você entender. Digamos que eu queira armazenar uma informação de uma pessoa, como nome, idade, peso, se ela é maior de idade, por exemplo. Então como que eu poderia fazer isso, armazenar esse tipo de informação em uma variável? Bom, primeiro eu vou apagar aqui, né, as coisas que tem aqui, porque não vai interessar pra gente. Posso apagar. E aí nós podemos já começar a declarar nossa variável. Então, eu quero armazenar um nome de alguém, o nome de uma pessoa. Então, digamos que o meu software ele precise armazenar o nome de alguém. Então, nós simplesmente vamos declarar a variável de acordo com o que a gente precisa, que é, já que eu preciso armazenar o nome de alguém, eu coloco simplesmente o nome da variável de nome, dessa forma. E agora eu vou colocar aqui o valor que essa variável vai receber. Então, quando essa variável vai receber algum valor, nós colocamos aqui o igual. Quando nós colocamos um sinal de igual, quer dizer que ela vai receber algo. Bom, o nome de alguém é uma palavra, um texto, né? E em Python é muito simples. Quando você quer falar para o Python que algo é um texto, você pode colocar esse texto dentro de aspas duplas ou simples. Aí você escolhe, tá bom? Qual que fica melhor para você, mas é indiferente. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, dar um espaço aqui e colocar já as aspas simples, por exemplo. E eu posso colocar aqui o nome de Maria. Então, quer dizer que o nome vai receber o valor Maria. Então, a variável nome está recebendo aqui
aqui o sinal de igual, recebendo o nome, o valor Maria. Então aqui nós já vimos como que nós podemos receber um texto. Agora, digamos que eu precise também pegar a idade da Maria. Então, simplesmente, eu posso vir aqui na linha de baixo e, como eu preciso da idade dela, então eu vou declarar uma variável chamada idade. Essa idade, né, essa variável idade vai receber, vamos supor que a Maria tenha 19 anos. Veja que Maria é um texto e 19 é um número, é um inteiro. E você vê que a gente declarou da mesma forma. Então isso é aquilo que eu tinha falado, que o Python, ele mesmo entende o que você está atribuindo àquela variável e ele se encarrega de perceber qual é o tipo daquela variável. Em outras linguagens como C, como Java, por exemplo, você que tem que fazer isso manualmente. Mas em Python é muito tranquilo, por isso que ele é uma linguagem muito simples, muito fácil de aprender. Você já consegue praticamente já sair programando sem muita dor de cabeça. Bom, agora, digamos que eu também preciso da altura da Maria. Então, como de praxe, nós vamos aqui para a linha de baixo e eu coloco aqui, declaro a variável altura. Veja que eu sempre coloco nomes nas variáveis que são intuitivas, que me dizem o que é aquela variável, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, em vez de altura, colocar x, por exemplo, aqui a gente já vai saber, agora que a gente está declarando, a gente sabe o que é porque está fresco na nossa memória. Então se eu colocar aqui, por exemplo, aqui a altura dela é 1 metro e 68 centímetros, né? 1,68 m. Agora nós sabemos que isso é a altura dela, mas no futuro, quando essa informação não estiver muito fresca na nossa memória, isso vai ser meio difícil saber o que raio que é esse x, né? Então é uma boa prática sempre nós colocarmos o que ela significa, a altura, né? Então algo bem intuitivo. Repare também que aqui eu coloquei o ponto em vez de vírgula. Em vez de eu colocar 1,68, eu coloquei ponto, porque as linguagens de programação, elas sempre pegam o padrão americano, né? O padrão do inglês mesmo. Eles usam ponto para separar a parte inteira da casa decimal, da parte fracionária. Então aqui, por isso que eu coloquei ponto. E aí repare que aqui nós já temos três tipos de variáveis. Aqui nós temos um texto, que é uma string, um inteiro, né, que é um int, tipo int, e aqui um número com casa decimal, né, com fração, que é um float. Então ele tem casa decimal, tem ponto flutuante e ele é um float. Nós temos também basicamente mais um tipo de variável, que são os booleanos, que são os verdadeiros e falsos. Então é uma variável que ela só pode receber verdadeiro e falso. Nós podemos então, aqui como exemplo, podemos declarar uma variável que pode ser maior de idade. Veja aqui também, ó, que quando eu coloquei duas palavras, eu separei elas por um underline, né? Então aqui você tem o underline. Por quê? Porque se eu separo com um espaço, para o Python é como se fossem coisas separadas. Então você sempre tem que fazer nomes que têm nomes mais complexos, que tenham mais de uma palavra. Uma boa prática é colocar esse underline ou fazer um camel case, por exemplo, que é que na segunda aqui de idade você colocar um I maiúsculo, por exemplo, porque daí você sabe que sempre que tiver uma letra maiúscula é porque está começando uma nova palavra, então fica fácil. Mas no nosso caso aqui eu vou colocar o underline mesmo, porque daí fica mais fácil de ver também. Bom, é uma variável maior de idade, e aqui como ela tem 19, então eu vou colocar que é verdadeiro, né? Então ele vai receber verdadeiro, que é true, dessa forma. Então o true
ele sempre tem que ter esse T maiúsculo, beleza? Então você vê aqui que todas as variáveis estão declaradas certinho, elas sempre estão começando também com uma letra minúscula, todas as letras minúsculas, e não tem nenhum acento, isso também é importante, não ter acento, não tem acento circunflexo, não tem acento agudo, não tem tio, não tem nada, tá bom? Isso é uma boa prática, sempre escrever dessa forma, não tem C cedilha, se tiver o C cedilha você só coloca o C, normal. Então, por exemplo, se eu tivesse uma variável que fosse, sei lá, ação, então eu ia colocar acão, assim, dessa forma, certo? Não ia ter nem C cedilha e nem o tio em cima do segundo A. Então aqui nós já vimos como nós podemos declarar variáveis e atribuir valor a ela. Mas como que eu posso mostrar esses valores para o usuário, né? Como que eu exibo isso? Para isso, nós podemos fazer o uso do print. Então, você dá um print, abre parênteses, e aí você coloca aqui dentro do parênteses o que você quer que ele exiba na tela. No nosso caso, eu quero que ele exiba o nome, né? O valor que está na variável nome, que no nosso caso é a Maria. Então vou colocar aqui nome, e aí eu venho aqui no nosso botão de Run e voilá, ele mostrou aqui a Maria, o nome da Maria. Se eu colocar aqui idade, veja que se eu der o Run, ele mostra os 19 anos da Maria, beleza? Deixa eu fechar aqui a propaganda para não atrapalhar a gente. E então agora nós já sabemos como mostrar essa informação para o usuário. Agora imagine a seguinte situação: e se você precisasse verificar se a Maria realmente é maior de idade? Ela quer tirar uma CNH, por exemplo. Como que nós podemos verificar se a Maria realmente é maior de idade? Ela pode tirar uma CNH. Bom, na vida real você iria analisar a idade dela, e se ela fosse maior de idade, ou seja, de 18 anos para cima, ela poderia tirar a CNH, né? Aqui no Brasil. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, como que a gente vai transportar isso da vida real para cá? Nós vamos fazer da seguinte forma. Como em outras linguagens de programação, o Python tem uma forma de verificar isso, que é através do if. Então, sempre que você precisa verificar alguma coisa, você pode colocar essa condição, você pode testar, né, esse caso, essa condição, num if. Aqui então no nosso caso nós queremos saber se ela é maior de idade ou não. Então, qual a variável que nós vamos verificar? A idade. Então, se, né, if, se a idade. Aí eu quero saber se é maior ou igual. Na programação, o maior ele tem o mesmo sinal da matemática, né, que é o maior, esse sinal. E o igual na matemática, a gente colocaria um tracinho embaixo. Aqui não tem como. Então, na programação, você só coloca o igual depois do maior. Então, quando está assim, é maior ou igual. E aqui, o nosso parâmetro, né, que seria 18 anos, né, que é o que a gente quer ver se ela é maior de idade. Então, se ela é maior de 18 anos. Agora que nós terminamos aqui, né, de declarar a nossa condição, nós colocamos dois pontos e vamos para a linha de baixo. Aqui tem um outro detalhe importante em Python, que é o seguinte. Repare que quando eu dei Enter, o indicador aqui ele está 4 espaços para a nossa direita. Isso se chama indentação. Isso é uma forma que o Python tem de organizar o código. Porque em outras linguagens, por exemplo, como o C, o Java, por exemplo, C Sharp, C++, você tem que colocar sempre no final das linhas, né, o ponto e vírgula. Em Python, se você reparar, nós não colocamos ponto e vírgula em nenhum lugar. Porque em Python a organização ela é diferente. Aqui, o Python ele sempre vê pela indentação. Então, ele só sabe que nós estamos dentro do if quando nós temos essa indentação. Então, tudo que for feito dentro, né, dessa indentação, ou seja, tudo que for feito nas linhas com 4 espaços para a direita, quer dizer que está no if. Quando o ponteiro
né, o indicador ali, ele vier para cá, né, no comecinho da linha novamente, quer dizer que o Python vai entender que nós saímos do if. Então, como nós queremos fazer algo dentro aqui do if, então nós colocamos aqui com a indentação 4 espaços para dentro, ou seja, para a direita. Bom, eu quero verificar. Então, se ela for maior de idade, eu vou colocar aqui um print para mostrar na tela. Eu quero colocar um texto dentro desse print, eu quero que ele mostre um texto. Então eu vou colocar entre aspas. Aqui eu já tinha colocado até as aspas simples antes, então eu vou colocar aqui aspas duplas para a gente testar das duas formas. Eu vou colocar aqui que ela é maior de idade. Então ela é maior de idade. Caso contrário, se ela não for maior de idade, o que eu vou fazer? Eu vou no else, que é o se não. Então o else, como ele não pertence ao if, né, porque o if é se e o else é o se não, ou seja, é o contraponto do if, é o contrário do if, então eu saio da indentação do if, que é aquilo que eu tinha falado. Uma maneira mais fácil é você pressionar o shift e o tab. Ele já vai ali direto para o começo da linha. Então aqui é só você escrever else dessa forma. Como o else é o contrário do if, você não precisa declarar nada, é só colocar os dois pontos direto, dá o enter, ele entrou na indentação ali, então tá certinho, a gente está dentro agora do else. E agora é só colocar, por exemplo, um print, e dentro do print, agora eu vou colocar com aspas simples, para a gente usar os dois modos, e aqui eu vou colocar que não é maior de idade. Se nós executarmos esse código, como Maria tem 19 anos, ela é maior de idade. Um detalhe importante também, que eu quero que você já saiba a partir de agora, é que essas variáveis que nós declaramos aqui, como o nome diz, elas são variáveis, ou seja, o valor delas pode mudar ao decorrer do nosso código. Então, por exemplo, já que aqui eu estou verificando se ela é maior de idade ou não, e eu tenho essa variável aqui que fala verdadeiro ou falso, né? Eu posso alterar simplesmente o valor dessa variável. Então, por exemplo, se ela for maior de idade, então aquela variável maior de idade iria continuar com o mesmo valor, né? Então, maior idade. Então ela continuaria com true. Eu nem precisaria, nesse caso, colocar aqui, mas eu vou colocar só para você ver o que vai acontecer. Então continuaria com true. E aqui embaixo nós poderíamos, já que ela não seria, nesse caso, se entrar aqui é porque ela não é maior de idade, então nós vamos colocar false aqui, nós vamos colocar que é falso. Então maior idade é igual a false. Então é assim que nós conseguimos alterar o valor de uma variável ao decorrer do nosso código. E aí, ó, depois de já ter feito a alteração, ou não, né, aqui no nosso caso, então a gente pode imprimir também o valor dela, né, maior idade, só para a gente ver. E aqui no else também, print maior idade. Se nós executarmos, veja que aqui, ó, ele já mostrou que é false. Por quê? Porque aqui foi atribuído false, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos alterar o valor das variáveis, né? O que faz sentido com o nome delas, que é a variável, né? Porque nós temos as constantes, que elas não alteram, não mudam, né? Elas sempre estão aqui no nosso código. Por exemplo, se você tiver um pi, por exemplo, você tem o pi ele é um valor único, um valor padrão. O pi sempre vai ser aquele valor.
Então não faz sentido você alterar o π, né? Então isso seria uma constante. Mas nesses casos aqui, onde nós temos nome, idade, altura, nós podemos sim alterar. Até porque uma pessoa pode fazer aniversário, por exemplo, e ela não vai ter mais 17 anos, ela vai ter 18. Né? Ela pode casar e ela e ela pode colocar o nome, o sobrenome do cônjuge. Então, né, isso aqui são variáveis. Então elas podem alterar, né, refletindo a vida real, né, o mundo real. Mas legal, agora a gente já viu como que nós podemos também verificar situações. Então nós já vimos aqui que nós podemos verificar, nós temos verdadeiro e falso. E aí também outra coisa que seria interessante também você já ver, é que nesse caso aqui nós colocamos o maior ou igual, mas se nós quisermos colocar, por exemplo, se é igual, é que você quer que a pessoa tenha 18 anos, não pode ser nem mais nem menos, é 18. Então você colocaria dois sinais iguais. Quando você tem dois sinais iguais, quer dizer que se a idade for igual a 18, aí ela é maior de idade. Se ela tiver 19, ela não é. Se ela tiver 17, também não é. Somente 18 ela seria maior de idade. E se você quisesse que não fosse 18, poderia ser qualquer coisa menos 18, você quer negar que é maior, né, que é igual a 18, você quer que seja diferente de 18, você só colocaria a exclamação. Daí ficaria, né, você faria, ó, eu quero que a idade seja diferente de 18. Aí ele iria entrar aqui no if, né, nesse bloco de código aqui. Beleza? Então é assim que nós verificamos aqui no Python. Agora um detalhe também muito importante, que é até recorrente, são situações onde você tem que repetir muitas vezes alguma coisa. Por exemplo, eu vou apagar aqui porque nós não vamos mais utilizar isso aqui por enquanto, então só para organizar. Imagine a seguinte situação, você tenha que colocar, por exemplo, você tenha que imprimir na tela vários números numa sequência. Então, por exemplo, de 1 a 100. Bom, se você pegar só o que a gente aprendeu aqui, você vai falar, bom, eu vou ter que fazer isso na mão, vou ter que pegar um print, né? Então, assim, por exemplo, print, e eu vou pedir para ele printar o número 1. Aí depois eu quero que ele printe o número 2. E assim sucessivamente. Beleza. Isso dá certo? Obviamente que dá certo. A gente pode fazer isso. Isso é performático? Ou seja, isso é eficiente? Não, de forma alguma. Isso não seria eficiente. Você iria demorar muito para fazer isso, né? Qualquer um iria demorar muito para fazer uma simples impressão ali na tela, né? Uma simples exibição de números de 0 a 100. Então como que nós podemos fazer isso? De uma maneira fácil, são usar laços de repetição ou estruturas de repetição. Nesse caso, o mais fácil aqui pra gente seria usar o for, a estrutura for. Essa estrutura ela repete várias vezes uma tarefa até que chegue o final dela. Então, imagine que você tenha, que eu queira imprimir números de 0 a 100. Mas eu vou fazer aqui primeiro, só para você entender, vou fazer primeiro só de 0 a 5, tá bom? Então, nós vamos utilizar o for, como eu havia comentado, a mostrar o que? Nós vamos mostrar números. Então, nós vamos mostrar um número de cada vez. Então, nós vamos colocar o que aqui? Um número. É uma variável que ela vai receber um número. Número. E esse número vai estar onde? Aonde que a gente vai tirar esse número? Quem vai conter esse número, né? Ele vai estar onde? Então esse número vai estar dentro de uma lista, por exemplo, uma lista que vai conter números de 0 a 100. Então como ele vai estar dentro, então ele vai estar né, dentro de uma lista. Essa lista nós vamos gerá-la dinamicamente, né, para ficar mais fácil aqui pra gente. Então nós vamos utilizar a estrutura range dessa forma. E aí eu vou pedir para ele, como é de 0 a 5, eu vou colocar aqui o número 6. Aí você vai me perguntar, ué, mas por que 6? Se é de 0 a 5. Bom, se você for ver aqui, se eu colocar 0
1, 2, 3, 4, 5. Quantos números tem aqui? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que é o número que eu coloquei aqui. Por isso que eu coloco o número 6 aqui. Porque quando você só coloca um número, você aqui para o range, você quer de 0, que é o primeiro número de todos, né, que é o 0, até o número que você colocou aqui menos 1. Então quer dizer que no total, de 0 a 5, vão ter 6 números. Então por isso que eu coloco 6. Mas também você pode também pensar dessa forma, que é sempre você vai colocar aqui um número mais 1. Então, se eu quero de 0 a 5, o último número vai ser 5. Então eu coloco 5 mais 1, que é 6. Então você pode também pensar dessa forma, o que fica mais fácil para você, tá bom? Apagar aqui. Então aqui eu coloquei range 6. Sempre que a gente termina, aqui a gente coloca o ponto e vírgula, dá um enter. E aí nós vamos pedir para ele imprimir o número. Então print número. Vamos ver agora como é que ficou esse trem. Se a gente executar, olha lá, de 0 a 5. Agora nós vamos colocar o 100 aqui que eu tinha falado. Só que lembra que não é 100, é 101. Porque o último número que é 100 mais 1, ou que de 0 a 100 você tem, ou de 0 a 101, né, você tem 100 números. Então se eu executar, agora sim, de 0, se eu for descer aqui, a 100. Ficou muito mais fácil do que fazer na mão, né? Então, por isso que esse tipo de estrutura também quebra muito o nosso galho e a gente usa muito no nosso dia a dia. E agora a última coisa que nós vamos aprender para que nós possamos fazer a nossa calculadora são as funções. As funções também são muito importantes em Python. Elas servem para organizar o nosso código. Elas são responsáveis por executar determinada função. Geralmente, né, o recomendável é que ela seja responsável por executar somente uma tarefa. Ou seja, se você tem uma função que ele vai fazer um cálculo, ela só vai fazer aquele cálculo. Se você precisa de alguma coisa extra ou alguma coisa auxiliar, então você criaria uma outra função para complementar a atividade dessa outra função. Mas não se preocupe, porque essa informação é somente para você já desde o início já ir se acostumando com as boas práticas. Mas agora não precisa se preocupar com isso. Nós só vamos aprender a criar uma função e utilizar ela. Então eu vou apagar aqui, porque nós não vamos mais precisar desse código. E como nós vamos fazer uma função? Bom, nós vamos declarar uma função com essa palavrinha reservada, que é def. Então sempre que você tiver essa palavra def, o Python já vai saber que é uma função. Essa função, como nós vamos querer chamar ela posteriormente, né, no código para executar uma atividade, nós precisamos colocar um nome nela. Eu quero que essa função ela imprima um texto para mim, e ela vai ser uma saudação, ou seja, vai ser um texto que ele vai falar: olá fulano, olá ciclano. E aí esse fulano e ciclano eu vou passar para essa função. Então esse nome vai ser uma variável. Então como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu crio o nome da função, que é saudação, daquele padrão que eu falei, né, que não usa C cedilha, não usa til. Então é dessa forma aqui, saudação. E aí aqui eu abro os parênteses, e dentro do parênteses eu coloco o que ela vai receber. Ela pode não receber nada, certo? Então eu só deixaria aqui só os parênteses sem nada dentro, que é quando ela não precisa receber nada, ela por si só ela já se vira ali, né? Ela não depende de nada. Mas como não é o nosso caso, nós vamos receber um nome, né? Que vai ser o fulano, ciclano. Então vai ser uma variável aqui. Então nós vamos receber um nome. Então a nossa variável vai se chamar nome.
nós vamos receber um nome. Dois pontos, vem aqui para baixo, e aí nós vamos printar na tela, como vai ser um texto. Agora eu vou usar aspas duplas, para você ver que, né, não tem diferenciação nenhuma. E vamos colocar aqui olá, dar um espacinho aqui, e aí nós vamos concatenar. Quando nós temos um texto e nós queremos juntar um texto com outro, nós concatenamos esse texto através do sinal de mais. Então nós colocamos aqui um mais para concatenar com o nome. Dessa forma. Então sempre vai aparecer um olá com um espaço e depois um nome. Então, dessa forma, nós criamos uma função que recebe um texto. Como nós vamos chamar a função? Agora aqui embaixo, nós saímos da função com o Shift Tab, e aí nós podemos chamar essa função pelo nome dela, que é saudação. Abrimos os parênteses, né, que é aqui onde a gente vai chamar ela, né? Então nós abrimos o parênteses e nós colocamos aqui, que é o que a gente está esperando lá, que é um texto. Então eu posso colocar aqui João, por exemplo. Aí aqui sim, como é um texto, aí eu posso, né, colocar o tio e tal, não tem problema nenhum. Se eu executar, olha lá, olá João. Se eu alterar aqui para Pedro e executar, olá Pedro. Então aqui nós estamos passando esse texto para cá, para a variável. Então é onde esse nome está recebendo esse texto, beleza? Bom, então isso é tudo que a gente precisa fazer para criar uma calculadora. A nossa calculadora ela vai ter funções que ela vai receber, né, os números que a pessoa quer fazer a operação matemática, e aí dentro das funções nós vamos fazer, né, de fato as operações matemáticas. Então bora lá fazer a nossa calculadora? Vou apagar aqui. Bom, agora que a gente tem que pensar. A nossa calculadora ela vai fazer 4 tipos de operações matemáticas. E como eu falei, cada operação matemática vai ser uma função que vai ser responsável por fazê-la. Então nós vamos criar aqui já as funções. Então nós podemos criar uma função de soma, por exemplo. Então def, né? Soma, abre parênteses. E aí, o que eu vou precisar? De receber os números, né? Então, vamos receber o número 1, vírgula. Então, sempre que você tem mais, sempre que você vai receber mais de um parâmetro, né? Ou mais de uma coisa aqui na função, você coloca vírgula e colocamos aqui o número 2, no nosso caso aqui. Dá 2 pontos, vem aqui para baixo dentro da função, e aí aqui você quer que o Python exiba na tela para o usuário o valor da soma. Então nós podemos fazer aqui um print, e esse print ele vai mostrar o valor de num1, que é o primeiro número, mais o num2. Aí nesse caso, como são números, então ele vai somar aqui nesse caso. Se fossem 2 textos, ele ia concatenar, igual no nosso exemplo anterior, tá bom? Então sempre tenha em mente que, dependendo do tipo de variável, o sinal de mais ele tem um comportamento diferente. Então no nosso caso aqui nós podemos usar o sinal de mais, porque vão ser 2 números e ele vai estar somando, sem problema nenhum. Então nós vamos agora criar uma outra função. Vamos sair aqui da soma, vamos para a subtração. E aí a mesma coisa, dois. Vou colocar aqui, e num 2. A mesma coisa, vamos colocar um print, só que agora um menos um 2.
Vamos agora fazer a divisão e a multiplicação. E aí eu vou aproveitar aqui para te mostrar uma outra coisa também que as funções fazem, que são retornar valores. Então, eu fiz dois exemplos ali onde a própria função exibe na tela o resultado. Mas caso você queira que a função retorne, ou seja, quem chamou a função receba alguma coisa ou o resultado dessa função, então nós temos que fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos mudar só um pouquinho, mas aí você vai ver aqui que não é nada difícil. Então vamos colocar aqui multiplicação. Multiplicação. Mesma coisa. Num 1, num 2. E aí aqui, em vez dele printar, nós vamos colocar aqui depois lá embaixo com o valor que ela retornar que a gente vai printar na tela, tá bom? O resultado vai ser o mesmo, só que você já vai aprender duas formas de fazer isso. Então aqui, em vez de eu já colocar o print, eu vou colocar para ela retornar o resultado dessa conta. Então eu vou colocar um return e ele vai retornar o quê? Vezes, aí aqui em Python o vezes, né, a multiplicação é com asterisco, e num 2. Vou passar um espacinho aqui. Então veja que você coloca um return. E na divisão vamos fazer a mesma coisa também. Aqui. Divisão num e num 2, vírgula, vamos colocar um return num 1 dividido por num 2. Então veja que o sinal de divisão em Python é a barra. Bom, já temos aqui as nossas funções. Agora nós precisamos interagir com o usuário, né, para saber o que ele quer fazer. E dependendo do que ele quiser fazer, nós vamos chamar a função que é responsável pela operação matemática que o usuário selecionou. Então agora o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que receber os números que o usuário quer. Então nós podemos fazer da seguinte forma. Lembra como que a gente faz para declarar uma variável, como a gente recebe o valor dela? É a mesma coisa, só que vai mudar só um pouquinho. Vou até dar mais um enter aqui para ficar um pouquinho mais separado. Então nós vamos criar a variável número 1 para ficar diferente ali daqui da função, para você não confundir. Então vai ser número 1 e aí ele vai receber algo do usuário. Mas como que a gente pode receber algo do usuário? Nós podemos fazer da seguinte forma. Em Python e também em outras linguagens, sempre que a gente recebe algum valor do usuário, nós recebemos ele em texto, né, como um texto. Mesmo que o usuário digitar um número, nós vamos receber esse número em forma de texto. E se isso acontecer, a nossa calculadora não vai funcionar, porque ele não vai saber lidar que aquilo é um texto e vai dar errado. Então ele vai, em vez de ele somar, ele vai concatenar, ele vai fazer a maior confusão. Então como que a gente pode fazer para evitar isso? Nós temos que falar para o Python que nós queremos que ele converta o texto recebido do usuário, né, em float. No nosso caso, float é mais interessante porque o float ele tem a casa decimal, lembra? Então se o usuário quiser digitar um valor com casa decimal, o float é melhor. Senão a gente poderia colocar int, mas aí o int vai limitar o usuário. Então, para deixar o negócio melhor para o usuário, né, para deixar o nosso software mais interessante, vamos colocar um float aqui para ele converter em float. E aí aqui sim nós vamos receber o valor do usuário, que é através do input. Então veja como ficou aqui. Nós temos o float, que é o que nós estamos falando, que tudo que tiver dentro desses parênteses é para ele converter para float, e aqui o input, que é onde de fato nós recebemos
o valor do usuário. E o legal do input é que nós podemos colocar um texto para o usuário saber o que ele tem que fazer, para a gente poder orientar o usuário, né? Então nós podemos colocar aqui um texto aqui dentro com os dizeres: digite, que é o que a gente quer que ele faça, o primeiro número. Aí você dá um espacinho. Por quê? Suponha que o usuário vai digitar 4. Ele vai ficar, se a gente não colocar um espaço, ele vai ficar colado aqui, ó, no O. Então, para isso não acontecer, para ficar visualmente mais agradável, nós colocamos aqui um espacinho, que daí, por exemplo, se você colocar o 4, ele fica dessa forma que ele vai aparecer ali no terminal, tá bom? Então nós colocamos aqui para ele digitar um número. Nós podemos fazer a mesma coisa para as outras linhas, né, para o outro número. Então, nós podemos copiar, vir aqui embaixo, colar, só alterar o nome dessa variável para número 2 e aqui nós colocamos segundo número. Então digite segundo número, beleza? E aí agora nós já recebemos os dois números do usuário, mas agora nós precisamos saber o que o usuário quer fazer com esses números. Então nós vamos aqui perguntar para ele o que ele quer fazer com esses números. Então, qual a operação ele deseja fazer? Então, já que é a operação, nós vamos criar a variável que vai receber qual a operação matemática que o usuário quer. Então, nada mais intuitivo do que nós criarmos uma variável chamada operação, que vai receber o input. Aí você vai falar assim para mim: ué, mas não precisa do float? Nesse caso, não. Por quê? Porque simplesmente o usuário ele só vai digitar o que ele quer ali. Por exemplo, que pode ser interpretado como um texto. Eu não vou precisar fazer uma conta com aquilo. Então, já que eu não preciso fazer cálculo com o que o usuário me passar, então eu não preciso transformar ele em número. Então aqui eu já posso trabalhar ele como texto normalmente, tá bom? Então a gente pode colocar aqui o input e já colocar o texto aqui orientando o usuário o que ele deve selecionar. Então, escolha uma das operações. Operações. Aí nós vamos colocar aqui. E aí aqui a gente coloca o mais, menos, multiplicação e a divisão. Então ele vai poder escolher uma dessas. Então agora nós já temos dois números e a operação que o usuário quer armazenada nas nossas variáveis. E agora a gente precisa ver, né? A gente precisa analisar o que ele escolheu, né? Para chamar a função correta. Lembra como que a gente faz para verificar algo? Se você falou if, exatamente. Justamente o if que nós vamos utilizar para poder saber para qual função nós vamos passar esses dados que o usuário colocou aqui para a gente. Então vamos aqui embaixo, eu vou colocar um if se a operação, essa variável operação for igual ao texto mais, então quer dizer que ele quer fazer uma soma. Então, já que ele quer fazer uma soma, nós vamos pegar as variáveis e passar para a função soma dessa forma aqui. Soma, abre parênteses, número 1, número 2. Certo? Agora, como nós temos mais de duas opções, não é mais só se é maior de idade ou não, nós temos uma outra palavrinha-chave que nós podemos utilizar nesse tipo de situação, que é onde nós temos mais casos, né? Que é o elif, que basicamente nada mais é do que um outro if, só que vinculado ao primeiro if, digamos assim. Então nós podemos colocar aqui elif e da mesma forma, operação
se ele for igual ao texto menos. Então nós vamos chamar a subtração e passar o número 1 e o número 2 para ela. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com a multiplicação, só que dessa vez a multiplicação nós colocamos ali para ela retornar algo, né? Então agora L operação, se ele for igual a multiplicação, então nós vamos passar os valores para a função multiplicação. O único detalhe aqui é que, diferentemente da adição e subtração, da soma, né, e subtração, é que a multiplicação e a divisão está retornando algo. Então, já que ela está retornando algo, eu preciso armazenar isso que ela retornou para mim em algum lugar, que no caso, como sempre, é uma variável. Então, como que eu faço? Eu só coloco aqui, por exemplo, que uma variável resultado, que vai receber o que a multiplicação retornar. Multiplicação número 1 e número 2. Então, é exatamente isso. Aqui eu estou recebendo e depois eu tenho que imprimir, né? Eu quero saber o resultado. Então, aqui no caso, é só imprimir o resultado. Então ficaria dessa forma. E eu faria a mesma coisa para divisão. O resultado resultado. Aí aqui, para ficar mais bonitinho também, já que eu estou colocando aqui subtração, eu vou colocar aqui, vou trocar o nome aqui para adição, só para ficar melhor, né? Para ficar mais ou menos igual. E aqui ficar igual às outras, né? Só para ficar padronizado ali. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza. Então agora eu já tenho, né, os casos onde o usuário colocar a operação, mas ele pode dar um despertão e colocar algo que não tem nada a ver. Então, nesse caso, a gente pode colocar um else aqui, ó, que é caso ele não escolha nenhum desses caracteres aqui, né, de mais, que a gente colocou ali para ele, de menos, o asterisco e a barra, e nós podemos colocar aqui que a operação é inválida, né? Então, print inválida. E dá aqui beleza? Então dá uma operação inválida. E agora vamos executar esse código, vamos ver se está funcionando. Vamos ver se está tudo funcionando. Parece que está certo, tudo certo. Vamos executar agora. Digite o primeiro número. Bom, vamos colocar aqui um número. Colocar o número 10 como primeiro número. E o número 20 no segundo. E aí vamos fazer uma soma. Vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Ó. Ah, e você vê aqui, ó, que eu não coloquei aquele espaço na operação aqui, tá vendo? Por isso que ele ficou colado ali. Então aqui é sempre importante a gente colocar um espacinho aqui, que é pra... até não ficou muito intuitivo, né? Então vamos mudar isso aqui, vamos colocar
entre parênteses. Eu acho que assim talvez fique melhor para entender. Mas vamos continuar aqui. Então eu coloquei o sinal de mais, dei o Enter e aí ele somou. Aí aqui você repara que ele colocou 30.0, por quê? Porque nós colocamos para ele converter para float, lembra? Então aqui está float e o float sempre tem um ponto flutuante. Então ele sempre vai ter, por mais que 10 mais 20 não tenha, né, um ponto flutuante ali, mas ele sempre vai colocar, né, explicitamente o ponto flutuante para a gente, beleza? Mas isso não tem problema nenhum, não atrapalha no cálculo, nada, é só visual mesmo. Vamos testar de novo, eu vou colocar aqui 10, 20, só que daí agora eu vou colocar um sinal de menos, agora acho que ficou mais intuitivo aqui, né? Dá para o usuário saber mais. Ah lá, menos 10, certo? Então, a gente vê que já está, né, funcionando. Vou colocar 100 e 10. Eu vou pedir para ele dividir. Agora só falta a gente testar a multiplicação. Pronto, tudo está funcionando. Agora eu só vou colocar aqui uma outra coisa que não tem nada a ver. E aí ele vai falar que a operação é inválida, né? Porque não falei nada com nada aqui, né? Então é isso. A gente pode até fazer algumas alterações aqui, por exemplo. Você pode fazer algumas melhorias no sentido de, veja só o que acontece se por um acaso eu fizer isso, ó. Vou falar que eu colocar o número 23 aqui, por exemplo, colocar um 0 e pedir para ele dividir. Veja que ele dá um erro. Ele deu um erro aqui, por quê? Porque ele está falando que deu um erro de divisão por 0. Tá vendo? E aí ele fala que não, né, não dá, não tem como você dividir um número por 0. Então aqui uma melhoria que você pode fazer, por exemplo, é colocar aqui um if aqui dentro dessa função, né, por um if, se o número 2, né, se a variável aqui número 2 for igual a 0, ou aqui no nosso caso, já que a gente já tem essa linha aqui de baixo, se ele for diferente de 0, aí ele vai fazer isso aqui, aí ele vai retornar. Caso contrário, o nosso else aí a gente pode colocar, sei lá, pode pôr um return. A gente pode retornar, aqui no nosso caso, a gente pode retornar um texto ou poderia colocar um none, por exemplo, né? Mas aqui, para ficar mais fácil para você ver, vamos colocar um texto. Então, vou colocar aqui, não é possível um número por 0. Não é possível dividir um número por 0. E aí, se eu executar aqui de novo, colocar lá 23, 0 e pedir para ele dividir, aí ele não vai dar mais o erro, ele só vai mostrar a nossa mensagem que não é possível dividir um número por 0, beleza? Então com isso nós fizemos aí uma calculadorinha em uma aula. Então tudo que você aprendeu aqui você já consegue fazer uma calculadorinha, e não só isso, você consegue fazer muitas outras coisas somente utilizando isso que a gente aprendeu aqui. Então é isso, você acabou de dar os seus primeiros passos em Python, você já conseguiu fazer um projeto que é uma calculadora, e agora eu te indico que você pegue todo esse código, tudo que a gente fez nessa aula,
mexa no código, altere, veja o que acontece, muda lá as condicionais, né? As comparações, as funções, faça alterações ali, veja o que acontece, porque isso também faz parte do seu aprendizado. E se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários para que eu também possa te ajudar. E não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!